Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E sobretudo a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Terminando o desenho, certo? E como eu falei, vocês deveriam desenhar, escrever a emoção de agora. Por que agora? Porque justamente as emoções, elas variam. Então eu vou começar a fala falando sobre essas emoções, para a gente entender que mesmo que agradáveis, que é as que a gente mais gosta de sentir, né? A alegria, a saudade muitas vezes também, ela é agradável quando é aquela saudade boa, né? Que a gente sabe que vai voltar a ver aquela pessoa. Mas tem as emoções também desagradáveis, que essas a gente tende a fugir. Mas o que a gente gostaria de colocar hoje para vocês é que mesmo que exista uma variação de emoções, todas são importantes. E aí, eu gostaria de começar com uma metáfora que a gente utiliza muito para falar sobre emoções, que são as ondas. Imaginem vocês frente a ondas no mar, né? As ondas vão, as ondas vêm, tem ondas fortes, vem ondas leves. E isso a gente compara muito com as nossas emoções. As emoções são essas ondas, né? Elas vêm, elas vão. Muitas vezes vêm de uma forma bem intensa, que nos abalam ou que nos deixam muito bem, mas às vezes vêm de forma leve, despercebido. E se a gente não estiver atento a essas emoções, ou melhor, lá na praia, se nós não estivermos atentos às ondas, algumas podem nos derrubar, concordam? As emoções também. A gente precisa estar atentas às nossas emoções, para que a gente possa entender o que é que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, afinal, elas vão ter uma relação diante do que a gente está vivendo e como eu estou interpretando aquela situação. Se a gente fosse agora, que não vai ser o caso, falar de cada emoção que vocês estão sentindo, vocês estão vivendo uma mesma experiência. Estão aqui um domingo de manhã, ouvindo uma fala de 2 psicólogas, mas que a gente vai ver aqui emoções diferentes. Então, o que está relacionado às nossas emoções é como eu estou interpretando aquilo, ou o que eu estou vivendo no momento, porque muitas vezes vocês vão colocar a emoção de vocês aí, não por esse evento em si, mas pelo que estão vivendo no momento, né?
Então, entendam que elas existem, que não adianta a gente querer fugir dessas emoções e que, acima de tudo, a gente precisa estar atenta a essas emoções. E aí a gente tem um sentimento de tristeza, né? Que a gente precisa diferenciar muito com a questão da depressão. Afinal, nem toda tristeza é depressão, certo? E a gente costuma falar muito, tô depressiva, hoje eu não tô bem, tô deprê. Ok, né? A gente até entende que é uma gíria. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque são emoções bem diferentes. Na verdade, não são emoções, porque depressão é uma doença, que sim, sentimos uma tristeza muito grande. Então, essa onda da depressão, ela é muito grande, muito intensa, e ela nos paralisa, porque ela mexe com a nossa função do dia a dia. A gente acaba não fazendo tantas coisas que a gente costumava fazer. A gente acaba tendo uma tristeza muito grande, por talvez não necessariamente ter um motivo específico para sentir aquela tristeza. Mas a tristeza, sim, mesmo intensa, ela pode não ser uma depressão. Por estarmos passando por algum problema, por perdermos alguém muito querido, por estarmos passando por uma mudança de vida que nos deixa triste porque a gente sente falta daquela fase anterior. Então é bem interessante que hoje, além do que Júlia vai falar, vocês entendam que todas essas emoções precisam ser entendidas por vocês. Por que eu estou alegre? Por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? E aceite. Aceite essas emoções para que vocês possam enfrentá-las. Então, voltando para a metáfora da onda, vocês precisam, no momento que a onda vir, pensar o que é que eu vou fazer. Ela está vindo. Eu fico de lado, eu vou para baixo, eu pulo, mas vai depender do tamanho da onda, não é verdade? Então, quando vocês percebem as emoções de vocês, vocês vão precisar fazer a mesma coisa. Está vindo essa emoção, o que é que eu estou sentindo? E o que é que eu preciso fazer com ela? Mas para que vocês possam saber o que vocês precisam fazer com essa emoção, para lidar com essa emoção, vocês precisam ouvir mais além. Vocês precisam ouvir os pensamentos de vocês. O que é que eu estou vendo diante da situação? E aí eu entro com outra metáfora, as lentes. Vejo que alguns aqui usam óculos e vão entender ainda mais o que eu vou falar, né? Quando nós tiramos nossos óculos, a gente tende a ver um pouco embaçado, concordam? Mas quando a gente coloca, a gente vê tudo muito nítido. Muitas vezes nossas situações são vistas assim, distorcidas, como se a gente não estivesse colocando aquela lente ideal. E é isso que também intensifica a emoção. Como eu interpreto as minhas situações. Como eu estou vendo o meu problema? Nossa colega ficou reprovada no Enem. A outra também. Ela não se importou muito porque ela percebeu que tem o ano que vem, que talvez ela não estudou o suficiente, que é mais uma chance. Mas a outra não. Se sentiu frustrada, fracassada. Disse que nunca mais vai tentar, porque ela estudou o ano todo e perdeu tempo. E chegam até a pensar, chega a uma intensidade tão grande de tristeza, que acha que é melhor sair disso. E aí é onde a gente entra o suicídio. Não que isso seja assim, me frustro e me mato, mas a gente sabe que na geração que a gente está vivendo, nossos jovens, já que estamos falando para a grande maioria jovens, pensam em cometer esse tipo de comportamento porque não sabem lidar com frustrações. E quando as frustrações chegam, é onde eu estou querendo dizer para vocês. A gente precisa entender como eu estou vendo aquela frustração e o que eu estou sentindo diante daquela frustração. Para enfrentar, ao invés de dizer, eu quero me livrar disso. Eu estou muito mal porque eu fiquei na prova e eu não quero mais sentir. Porque de fato incomoda, dói aqui, a gente fica arrasado, a gente acha que não vai ter uma outra chance, mas a gente sabe que tem. E aí essas lentes é outra questão que a gente trabalha muito. Quando a gente está com raiva, como é que a gente vê a situação? A gente, sempre que a lente da raiva, ela vê a situação como algo de afronta, né? Você está implicando comigo, você está querendo me humilhar, ou você está querendo mexer comigo, e a gente vai lá com a lente da raiva e revida. A lente do medo é ameaça. Se eu começar a ver as coisas com muito medo, eu estou me vendo sempre em ameaça. Se eu estou aqui, eu vou ficar com medo desse galho cair na minha cabeça.
Se eu sair daqui, eu vou ficar com medo de ser atropelado por um carro. Então, eu estou vendo sempre as coisas exageradas, porque aí a gente sabe que algumas coisas têm razão, outras a gente tende a exagerar, como ameaças para a minha vida. E a lente da tristeza? A lente da tristeza é como que tudo fosse dar errado. Tudo tem defeito. Eu não tenho perspectiva de futuro. Eu não estou bem. Vocês estão aqui, mas eu estou aqui, só que eu não estou me sentindo bem. Essa fala não está se conectando comigo. Então, a gente começa a ver tudo de uma forma bem negativa. A gente até disse que a lente da tristeza é uma lente preta e branca. Você não consegue ver o colorido das coisas. E a partir dessas duas metáforas, pensem, né? Como eu estou ouvindo as minhas emoções? Aliás, eu estou ouvindo as minhas emoções? Eu estou aceitando as minhas emoções? Ou eu estou só querendo sentir emoções agradáveis? Amor, alegria? Não. Você precisa entender que é uma variação. Tanto é que vocês vão entender que é o porquê desses balões com vocês no final da palestra, né? Da nossa fala. E aí, continuando falando sobre a tristeza, que é o nosso tema principal, a gente precisa também entender, já que eu falei sobre frustrações, né, a questão da crise. Porque é diante das crises que a gente vivencia, que a gente vai também percebendo se a gente está sabendo lidar ou não, ou se a gente está querendo enfrentar ou fugir. A gente sabe que passa por várias crises, e aqui eu estou vendo adolescentes. E quem não está vivendo ou viveu a crise da adolescência, né? Sim, existe. Não é a sociedade que coloca, não é porque a gente muda o corpo, muda a forma de pensar sobre as coisas. As pessoas também vão encarando de uma forma diferente essa nossa fase. A gente vai querendo ser aceito em um grupo. Tudo muda. Mas isso é uma fase super normal, super natural, como a gente também sai da fase da infância, da primeira infância para a segunda, embora não possamos lembrar, mas a gente passou por uma dificuldade, ou a fase do adulto para a velhice, a gente também começa a encarar com certa dificuldade. Então, essas crises que são naturais do nosso dia a dia, nos ativam emoções desagradáveis. Mas elas, a gente consegue driblar, porque a gente sabe que faz parte do meu desenvolvimento, vai passar. Só que quando se trata de crises espontâneas, como, por exemplo, essa frustração no Enem, ou uma perda de alguém muito querido, um fim de um relacionamento, essas crises é onde abalam mais a gente. A gente tende a não querer aceitar, ter que passar por isso e ter que sentir algo tão desagradável frente a isso. E aí onde eu recapitulo o que eu venho dizendo a vocês, a gente precisa ouvir. E quando a gente perceber que não está conseguindo lidar com essa mudança, que eu não estou conseguindo saber enfrentar essa crise, isso que eu estou passando, a gente precisa buscar apoios. Em todas as áreas. Aqui onde vocês estão, apoios mais profissionais, como um psicólogo, um psiquiatra. E assim, a gente está no final do setembro, né? Que a gente tivemos um mês, que é o Setembro Amarelo. Uma campanha linda, né? Em prevenção ao suicídio. E a gente enfatizou muito isso, a busca de apoios. Mas diante desse apoio, a gente enfatizou também a busca de validação. Porque se eu sei, ou melhor, se eu percebi que eu não estou bem, que eu estou triste, por que eu estou triste, como eu estou vendo a situação, eu preciso de alguém que me entenda. Porque, com certeza, cada um aqui já passou pelo que eu vou dizer. Aquela sensação de eu dividir algo com você e perceber que você não me compreende. Porque você vai logo dizendo que isso é besteira, tu é tão jovem, tudo passa, né? Vão vir outros Enems, vão vir outros relacionamentos. E como é que a gente se sente quando o outro tem essa resposta? Não é isso que a gente quer ouvir. Porque está doendo. A gente está triste sim. Como eu falei, uma mesma situação pode trazer reações diferentes, mas ela tem os motivos para ter sido resiliente frente à frustração. A outra também tem motivos para se sentir tão fracassada. Então vamos validar. Da mesma forma que a gente vem falando durante todo esse mês, que é importante falar sobre emoções, mudem também a função. Escutem. Porque não é só a gente que precisa falar. Tem um outro do seu lado que precisa falar. Falar sobre essas emoções, falar sobre o que está acontecendo com ele. E muitas vezes não é só ouvir, é validar. Compreendam esse termo. O que significa validar emoções? É entender, é se colocar no lugar do outro, que é o termo empatia,
que muitos acham que sabem ser empáticos, mas ser empáticos não é se colocar no lugar do outro sendo eu. Porque eu me colocar no seu lugar, eu não sei se eu reagiria da forma como você reagiu. E por isso eu te invalido. Porque eu vou pensar, se fosse eu que tivesse terminado o relacionamento com aquele menino, eu não estava nem aí. Eu, Fabrícia. Mas e fulana? Que tem uma dependência mais emocional, que teve uma história familiar mais difícil, um abandono familiar. Se a gente for entender toda a história, aí sim a gente entende que a dor daquela pessoa é diferente da minha dor. E aí eu paro, eu escuto e eu digo, eu te entendo. Agora eu sei o quanto dói em ti. Isso é o que a gente também precisa ouvir. Mas a gente não está tendo muito essa validação. E isso vem também provocando, talvez, um aumento, né, nesse número de suicídio. As pessoas não estão mais validando o outro, não estão dando importância na dor do outro. Pode ser uma besteira, entre aspas, mas é uma besteira para mim, não é para ele. Escute, tá? Então, diante desse contexto, é importante também entender a diferença dessa tristeza e dessa depressão, né, que eu acho que vocês vêm escutando muito. A doença depressão, ela precisa também ser levada a sério, porque ela é um diagnóstico, ela tem sintomas, e a gente sabe que são sintomas bem característicos, como uma tristeza intensa, uma falta de apetite, uma pessoa que está dormindo muito ou que está dormindo muito pouco. Agora, isso, cuidado, porque todo esse diagnóstico ele é feito por profissionais e nenhum sinal desse isolado é uma depressão. Eu passei a noite acordada, eu estou com depressão. Não. A gente precisa fazer um conjunto de diagnósticos, né, de investigação, para a gente chegar a esse diagnóstico em si. Então, busquem realmente a escuta para que o outro possa perceber se você realmente está dentro daquela tristeza profunda ou até mesmo numa depressão. Mas para passar a palavra para a Júlia, eu queria deixar para vocês essa relação entre emoções, né, o quanto a gente precisa ouvir nossas emoções, o quanto elas são importantes. Não existe nenhuma emoção que não seja importante. Ela é desagradável, mas ela precisa fazer parte das nossas vidas. Porque quando eu estou, por exemplo, numa situação de raiva, de medo, de tristeza, eu consigo fazer alguma coisa com ele. Às vezes eu preciso sentir aquela emoção, que é para justamente fazer alguma coisa diante daquela situação. Eu preciso estar triste diante de uma situação X, ou melhor, eu preciso me abalar diante dessa reprovação para eu poder pensar o que eu vou fazer depois. Se eu vou estudar, se eu vou continuar fazendo cursinho, se eu vou trocar de cursinho. Se eu não me importo, se eu não ligo para o fim do relacionamento ou para outras frustrações, eu não vou fazer nada, eu vou paralisar. Mas se eu sinto, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Por isso que elas são tão importantes. Então, resumindo, né, essa questão de identificar e também ouvir a emoção do outro. Sejamos mais sensíveis às nossas emoções e à emoção do outro. Ok? Eu se cola, viu? Sou roteirista. E, gente, bom dia. Né? Primeiro eu quero agradecer na pessoa de Cibele o convite, né? Porque é tão importante. E eu que frequento o Espiritismo há tantos anos, né? Pela primeira vez falando para jovens espíritas, então a responsabilidade é muito grande, tá, gente? E aí vim falar para vocês como psicóloga, mas sobretudo como espírita que sou praticante, qual seria essa relação entre emoções, tá? Suicídio e o espiritismo. E aí eu fiz algumas pesquisas, por isso que eu trouxe uma cola, para não ficar falando bobagem aqui para vocês que também são estudiosos do espiritismo, né? E aí, primeira coisa, eu vou fazer muitas perguntas a vocês para que a gente vá refletindo, para a gente construir aonde é que emoções, suicídio e espiritismo vão entrar em correlação, tá bom? E aí, por que seria tão importante a gente falar sobre esse tema? Primeiro porque nós já estamos aqui, a gente chegou por volta de 9h40 da manhã, são 10h15 da manhã, vocês já chegaram antes. E desde que vocês estão reunidos aqui, há pelo menos 40 segundos, a cada 40 segundos, alguém tira a vida. No mundo. Veja como esse dado é assustador. Esse dado não é um dado de Júlia, esse dado é um dado da Organização Mundial de Saúde. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre as nossas emoções. Por isso que é tão importante a gente falar sobre suicídio.
Por quê? Uma pessoa que tira a própria vida, ou que está pensando em tirar a própria vida, não necessariamente é uma pessoa portadora de transtorno psiquiátrico ou de um transtorno psicológico. Mas certamente é uma pessoa que deixou de falar algo que estava sentindo, ou alguém que tentou falar algo que estava sentindo, e de alguma maneira as pessoas que estavam perto não entenderam, ou não prestaram atenção. Por quê? Porque um dos mitos que a gente precisa desmistificar é de que quem diz, só queria que a minha vida acabasse, ela está pensando nisso mesmo. Ou quem diz, vou me matar, ela não está querendo chamar a atenção. E ainda que seja, a gente precisa entender em que contexto ela criou essa frase. E aí, o que é que acontece? Se a cada 40 segundos no mundo, né, alguém tira a vida, pense na importância de um momento como esse. Que vocês são jovens. E a faixa etária hoje que mais parte desse plano, para o plano espiritual de maneira precoce, está na faixa etária de vocês. Que vai de 15 a, no máximo, 40 anos, 45 anos, que são os adultos jovens que a gente chama. Então, por que essas pessoas estão escolhendo tirar a vida e não escolhendo enfrentar a vida? Então, a gente vai pensar um pouquinho, né, como é que o Espiritismo começa a responder essas perguntas, tá bom? Então, lembre-se, nem todo mundo que pensa em tirar a vida ou tira a vida necessariamente tem um transtorno. Mas todas essas pessoas estão sentindo emoções das quais elas acreditam que não conseguem suportar. Tá? É um ponto. Então, partindo desse princípio, será que sofremos influência? Claro que sim. Todos nós, não importa em que plano a gente esteja, seja no plano da matéria ou no plano espiritual, nós temos mais e boas companhias. Todos nós. Temos espíritos afins e não tão afins. Né? Então, o que é que acontece? Se a gente sofre uma influência, sim. Portanto, por isso que a gente não deve descuidar. Por isso a gente precisa entender por que eu estou sentindo aquilo, quando eu deveria estar, pegando um link na fala de Fabrícia, me preocupando em me apaixonar ou desapaixonar, me preocupando com o Enem, planejando a minha vida, pensando no que eu quero. Ou seja, tendo sentido na vida. Então, a gente precisa começar a entender que as más companhias também fazem parte. Nós não estamos o tempo todo, né, bem acompanhados. Também não estamos o tempo todo mal acompanhados. No entanto, se a gente não for vigilante, nós vamos sofrer influência sim. Porque existe um psiquiatra chamado Jaider Rodrigues, né, espírita, que ele diz o seguinte, que 70% dos casos de suicídios entre os jovens, ele fez uma pesquisa, tá? 70% desses casos são por processos obsessivos. Então, isso também é um dado muito sério. Não é verdade? É um dado muito sério. E eu estou falando de um tema que vocês conhecem, porque vocês partem da evangelização espírita. Então, termos como obsessão, como influências, como bons espíritos e más espíritos, não é nada incomum para vocês. Pelo contrário, vocês ouvem isso quase que diariamente na vida de vocês. E por que muitas vezes a gente faz de conta que isso não faz parte da vida da gente? Quando faz. Tá? Então é muito importante que vocês não esqueçam disso. E por que nós sofremos mais e boas influências? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos passeando pela vida. Né? Porque muitas vezes, qual é o modelo de vida que nós temos? Que queremos ser felizes e mais nada. Que tudo tem que ser bom o tempo inteiro. Mas se nós temos uma consciência, como jovens espíritas que vocês são, de que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós vamos estar felizes o tempo todo? Não, nós não vamos estar. Mas isso não significa que a vida da gente está infeliz. Isso significa que nós estamos nas ondas das emoções, que Fabrícia há pouco tempo acabou de falar para vocês. Porque nós temos emoções básicas que nos regem. Só que nós temos 2 que são extremamente agradáveis, que é amor e alegria, para 4 que não são agradáveis, como tristeza, medo, raiva e nojo, mas que têm função na vida da gente. E como o Fabrício tentou mostrar aqui para vocês, é que apesar da gente não querer ficar triste,
não gostar de ficar triste, ela é a emoção mais transformadora que a gente pode ter na vida da gente. Porque quando a gente está bem, quando está tudo bem, a gente pensa sobre o bem-estar da gente? Não. Já está tudo bem, a gente vai tocando a vida dentro desse bem-estar. Se a gente tem medo, né? Quando a gente tem medo, ou a gente ataca, ou a gente congela, ou a gente foge. Quando a gente tem raiva, a gente vai se defender. Mas quando a gente tem tristeza, a gente vai refletir. E por isso, ela é a emoção mais transformadora na vida da gente. Então, não fiquem tristes porque se sentem tristes, não tenham raiva porque estão tristes, nem tenham medo porque estão tristes. Escute de onde vem essa tristeza. Escutem os próprios pensamentos, porque nós não sentimos nada na vida da gente sem a gente pensar em alguma coisa. A gente às vezes pensa que sente para pensar. Nós pensamos para sentir. Então, se eu estou sentindo tristeza, o que foi que aconteceu? E procurar entender o que é que eu posso fazer com aquela emoção. Ou seja, validar a emoção. Porque a gente também tem um grande problema, tá, gente? Deixa eu só passar aqui a minha foto. Quero seguir o meu roteiro. Tá? Que é, a gente precisa esclarecer a diferença entre depressão e estado depressivo. Depressão é um transtorno. E estado depressivo é uma condição existencial que todos nós aqui já tivemos em algum momento e ainda teremos ao longo da nossa vida. É uma condição existencial. Agora, por condição existencial não significa que a gente tem que perpetuar essa condição. Vou dar um exemplo para vocês. São jovens e tenho certeza que quase que todos, se não 100%, mas a grande maioria tem. Vocês têm Instagram? Tem, né? Vocês sentem o quê quando vocês passam mais de 14 minutos no Instagram? Vocês começam a olhar a timeline, né? Que é assim que diz, de quem vocês seguem. Aí começa. Eu não tenho esse corpo. Não tenho esses cabelos. Não estou nessa ilha. Não estou em Paris. Eu não tenho esse namorado. Qual é a sensação de 14 minutos depois do Instagram que vocês vão estar sentindo? Infelicidade. A grama do vizinho vai ser mais verde, muito mais verde. Choveu demais nessa grama e não chove na gente. E aí começa a questão da gente, né? Meu Deus, por que a vida é assim? Só que aí a gente esquece tudo que a gente está estudando sobre provas e expiações. Sobre a nossa trajetória evolutiva aqui. E aí a gente toma como modelo de felicidade, o modelo da vida de alguém no Instagram, como se aquela fosse a receita de felicidade. Então, você é feliz, mas eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu não tenho o corpo de fulana, que é blogueira não sei das quantas. Eu não tenho o carro de não sei quem. Não estou onde o meu amigo está passando as férias. E aí, sabe o que é curioso, gente? Essas pessoas também sentem emoções. E sofrem. Mas a gente toma como modelo de felicidade. Quantos artistas que vocês seguem ou não já deram depoimentos de como eles sofrem, ou quantos deles não já perderam a vida? E não são artistas, não têm a vida que a gente tanto deseja? Não é verdade? Bem, na cabeça da gente eles têm tudo. E o que é que está faltando? Qual é a parte que falta? Deles, que eles não encontraram e muitas vezes sucumbiram na própria dor. Nós temos vários exemplos de artistas que vocês devem conhecer, que são jovens e seguem. E que de vez em quando estão dando depoimentos que não estão bem, que vão dar um tempo na carreira artística, que vão precisar se reclusar, ou porque estão passando por uma crise de depressão. E aí a gente começa a assistir aquilo, às vezes assustado. Mas sabe por quê? Porque a gente deu a eles uma condição de bem-estar, de felicidade e a nossa de infelicidade, porque a gente não está no lugar deles. Só que todo mundo tem emoção. E até eles que estão lá, fazendo seus sucessos e tendo sei lá quantos seguidores, que não são amigos deles, apenas seguidores. Porque talvez aqui vocês consigam enumerar alguns amigos de vocês aqui mesmo. Mas se vocês tiverem 1000 seguidores, vocês não são amigos dos seus 1000 seguidores. Vocês devem ter alguns bons amigos aqui. Né? E muitas vezes a gente começa a confrontar. Então, claro que a nossa existência vai ficar pesada. É mais uma pedra que a gente bota na mochila da vida. Então, vamos pensando aí, tá?
Uma outra coisa. Então, entendam que depressão é um transtorno. Agora, a condição depressiva, tá? Ela tem, estado depressivo, perdão, tem a ver com condição existencial. Então, todos nós, em algum momento, vamos acessar isso. Isso não quer dizer que a gente está com depressão. Tá? Agora, se a gente só acessa isso, talvez um dia isso se torne, sim, uma depressão. Tá? Uma outra coisa. Nós não temos que, muitas vezes, buscamos estar no mundo e não sentir nem dor, nem sofrimento. Porque qual é o nosso modelo de felicidade? Está agora, domingo de manhã, na beira da praia, só tomando um suquinho, comendo caranguejo. Eu estou dando um exemplo do meu modelo, tá? Comendo caranguejo, que é o que eu gosto. Comendo caranguejo, só esperando a hora de pedir o próximo suco e o próximo caranguejo. Não é isso que a gente quer? É isso que a gente quer. Mas aí, como é que a gente vai se fortalecer neste mundo para um processo evolutivo se a gente não passar pela dor e sofrimento? Não tem como, gente. Não tem como. Imaginem um amigo de vocês devem ter. Um amigo de vocês que seja super protegido. Que tudo não tem problema. Emoções também fazem isso, nós nos assustamos. Então imaginem que um amigo de vocês, super protegido, vocês já devem conhecer, ou conheceram, vão conhecer alguém super protegido. Aquela pessoa que se dói com absolutamente tudo. Eu chego aqui de manhã, passo por Cibele. Vamos imaginar que eu sou a super protegida. Passo por Cibele. Bom dia, Cibele. Cibele bem rapidamente. Oi, Júlia, bom dia. E se vira para falar com outra pessoa. Eu digo, meu Deus, por que Cibele me tratou assim? Alguma coisa está diferente. Cibele não me ama mais. Né? Cibele só deve estar pensando, só deve ter sido uma pessoa muito ruim. E aí eu começo a acessar um sofrimento muito grande. Eu sou tão super protegida que preciso de alguém que vá perguntar a Cibele por que Cibele me tratou mal. Porque eu sou incapaz de resolver a minha própria questão. Porque alguém sempre resolveu por mim. E a gente faz isso, muitas vezes, com Deus. A gente tem que orar, a gente tem que fazer nossas preces, a gente tem que ter nossos momentos de conversa e reflexão, a gente tem que conversar. Mas nós estamos aqui para evoluir. E o que é que a gente faz? Meu Deus, por que a vida de não sei quem é assim, a minha não? Como se essa resposta fosse só dele. E como se a gente esquecesse que existe um mundo de provas e expiações. Porque se a gente pensar assim, o que a gente vai pensar de Deus quando a gente pensa nos nossos irmãos que estão lá na África, nesse momento? Vamos ter muita raiva de Deus, não vamos achar que ele está sendo injusto. Não é isso. Não se trata disso. Então não tem como passar na vida sem dor nem sofrimento, porque a dor e o sofrimento, ela faz com que a gente reme nas ondas mais difíceis da vida da gente. Aí nesse momento, quando a gente passa por dor e sofrimento, a gente é igual a Dory. Vocês já assistiram Dory? Amiga de Nemo, que ela olha e diz, apenas nade. Então, apenas reme. Porque aquela onda vai passar. Ela vai passar. Mas o que a gente faz? A gente quer soltar os remos. E quer que alguém venha remar por a gente. E quer que alguém resolva para a gente uma condição que é nossa. Então, por que alguns jovens estão desistindo da vida? Porque não sabem lidar com a frustração. Porque não querem lidar com a frustração. Porque querem todas as respostas prontas. Porque querem que todo mundo que ela diga, olha, eu fiz esse trabalho. E que o professor imediatamente já super elogia. Porque se ele disser assim, olha, tem que resolver isso aqui, melhor isso aqui. Ai, meu professor não tem noção do esforço que eu fiz. Ele tem noção, mas ele está te dizendo que tu pode fazer algo melhor. Mas tu prefere olhar para o lado e que tu acha que ele não valorizou. Então lembre-se que dor e sofrimento, né, tem a ver com reforma íntima. Como nós vamos ter a nossa reforma íntima sem passar pela dor e sofrimento? E para a gente saber o que a gente precisa reformar, só a gente passando por frustração, só a gente passando por decepção, só a gente passando por injustiça. Por quê? Porque naquele momento Deus nos convida a fazer as escolhas. É nesse momento, porque o que está bom, está bom. Nós não somos questionados em nenhum momento sobre tudo que está bom. Mas como é que nós vamos passar por um processo de reforma íntima se a gente não souber o que a gente precisa reformar? Se está tudo bom o tempo todo. Quando está tudo bom o tempo todo, né? A gente não sabe onde a gente vai reformar. Aí o que é que a gente tem? A gente tem uma polidez social.
chega todo mundo aqui, todo mundo no domingo se cumprimenta, se abraça, tal, tudo. Mas pegamos um exemplo desse bem. Aí alguém faz alguma coisa que nos toca no sério. Naquele momento a nossa polidez social muda. E aí a gente já fica com raiva. Dizendo que, ó, como Sibeli me tratou, quem que Sibeli pensa que ia estar me tratar dessa maneira? Né? Cadê a nossa polidez social? Tá vendo a mudança da emoção? Tá vendo onde a gente precisa reformar? Por que eu tenho a necessidade de ser tratada de maneira especial? Quando a gente prega uma igualdade, não existe diferença. As pessoas são diferentes pelo contexto delas, de personalidade, da forma delas verem, na forma delas sentirem. Sim, mas no tratar, nós devemos tratar todo mundo igual. Então eu não posso achar que eu tenho que ser tratada de maneira especial. Então isso é um ponto que a gente precisa às vezes reformar. Por quê? Será que não é orgulho? Será que eu não estou sendo orgulhosa? Eu preciso ser tratada de maneira diferenciada? Então, passar pela dor, pelo sofrimento, nos leva à condição de reforma íntima. Mas para a gente entender uma reforma íntima, a gente precisa acessar as nossas emoções mais desagradáveis. Porque quando a gente não acessa isso, o que é que a gente faz? Eu quero morrer. Eu vou morrer. Né? Uma certa vez, eu recebi um telefonema de uma mãe, ligou para mim e disse, Júlia, eu preciso muito de uma vaga. Muito, muito, muito. Meu filho não está bem. Vocês lembram daquilo que aconteceu na escola de Suzano? Acho que foi Suzano, né? Meu filho foi exatamente na época. Não está bem. Você arruma uma vaga? Aí ela conhece Rossandro, ligou para Rossandro liga para mim, Júlia, eu vou lá para o consultório. Abro o consultório. Chega essa mãe com esse menino. Ele sem querer ir, com uma raiva. E ele não se sentou, ele se jogou, esparramou assim na cadeira. Não abria nem os olhos, não olhava nem para mim. E a mãe lá, olha, ele não está bem, só chega atrasado, passa a noite no computador. E aí, depois do que aconteceu em Suzano, isso mexeu muito comigo, tanana. E eu escutei aquele relato todinho. E aí eu disse à mãe, você sai para eu ficar com ele sozinho? E ele deu olho fechado, viu? Eu nem insistia lá para ele. E aí ela disse, saio. Ele disse, não, ela não sai, ela vai ficar. Né? Aí eu, tudo bem. Aí comecei a fazer pergunta a ele. Ele não respondia, ela respondia. Na terceira pergunta eu disse, eu não vou mais lhe perguntar. Porque você não quer responder. Sua mãe responde tudo por você. E eu já devo imaginar o que está acontecendo. O que é que acontecia? Esse menino não dormia, passava a noite jogando online. Então ele não conseguia acordar para estar às 7 da manhã na escola. As notas dele caíram. Ele é de uma turma olímpica. As notas dele caíram e ele foi convidado a deixar a turma olímpica. Porque na turma olímpica só pode ficar grandes atletas. Né? E aí ele não queria sair da turma olímpica, porque o que é que os amigos iam pensar sobre ele? Como é que ele ia ficar frente aos colegas na escola? Como é que ele ia responder isso? Então ele não queria sair. Mas ele queria continuar. Madrugada jogando, chegando atrasado, ter nota boa e não sair da turma olímpica. Essa conta não bate, concordam? Só que o que foi que eu entendi? Porque eu ainda tive uns 3 encontros com a dupla, a mãe e o filho. Porque ele não deixava ela sair da sala. Eles resolveram tudo por esse garoto. Até ele chegar na turma olímpica. Os pais foram blindando, sabe? Esse menino não tinha dor nem sofrimento. Como é que a pessoa passa a madrugada toda acordada? Não tem regra. A regra é a dele. E aí o que foi que aconteceu? Quando a mãe disse, por que ele chegou em mim? Que ela só me disse no terceiro encontro. Quando ela disse, você não joga mais, ele disse, eu vou me matar. E aquilo ali foi uma senha para ela entrar em desespero e ele entender aonde ele iria manipular os pais. Não é que ele não fosse se matar, viu, gente? Poderia sim, porque é um jovem viciado em internet, em jogos online. Entra na crise de abstinência e pode sim por uma questão de frustração. Mas onde eu estou querendo chegar, era um garoto que não acessava nem dor nem sofrimento. Os pais não podiam ir fazer as provas por ele, nem assistir às aulas por ele, nem passar no Enem por ele. Então chegou uma coisa que ninguém podia resolver por ele, a não ser ele mesmo. E esse é o grande problema. Essa geração que não sabe lidar com a frustração é uma geração que, de alguma maneira, os pais entenderam que tinham que dar tudo. Um tudo que vai além do que eles tiveram.
Em tudo que eles blindaram, até das emoções que esses meninos e essas garotas precisavam sentir. E aí nós temos nos nossos consultórios jovens que querem desistir da vida ou altamente mutilados para tirar a dor emocional a partir de uma dor física. Porque não sabem lidar com frustração. E aí a gente precisa. Estão entendendo a necessidade da tristeza na vida da gente. Estão conseguindo compreender que no mundo de provas e expiações, para a gente ter uma reforma íntima, não tem como se não tiver uma dor e um sofrimento. Mas não é porque Deus está nos punindo, é porque Ele está nos convidando a termos atitudes diferentes, das quais em algum outro momento da vida que a gente já deve ter passado certamente, porque a gente não acredita que nós só temos essa existência, a fazermos diferente. Não é verdade? É. Só que aí eu fui pesquisar o que o Espiritismo fala sobre a depressão. Aí eu cheguei em Joana de Ângeles, que é extremamente pedagógica, que tem obras espíritas na área da psicologia maravilhosa, mas que ela puxa as orelhas da gente com gosto, né? E aí, tem uma coisa bem interessante, que aí eu vou ler, minha gente, porque eu não tenho como citar a Joana se eu não ler, porque a frase dela é muito bacana, e ela diz o seguinte, que a depressão tem sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa e que vai reteando no seu processo evolutivo sobre fatores negativos que lhes assinalam a marcha e por não resolver se libertar em definitivo. O que é que ela está querendo dizer? Que a depressão ela tem a ver com a relação de causa e efeito. É isso que ela está querendo dizer para a gente. É uma relação de causa e efeito. Ou seja, todos nós, ou a grande maioria de nós, nascemos com fatores de vulnerabilidade emocional e espiritual. A partir de outras existências que nós já tivemos e que de alguma maneira nós nos comprometemos a resolver aqui e não estamos querendo resolver. Estamos fugindo da nossa responsabilidade que nós, mesmo espíritos, antes de reencarnar, escolhemos assumir a tarefa. Então ninguém nasce na África porque está sendo punido. Da mesma forma que ninguém nasce na Europa porque está recebendo um brinde. São processos reencarnatórios. E que muitas vezes a gente está brigando. Porque a gente pega briga com Deus. Vocês não pegam, não. Já peguei algumas. E depois eu peço perdão a Ele. Mas eu digo, Ele, eu sou falha. Mas eu tenho que arengar, gente. Porque eu preciso entender. É importante a gente questionar. Ele não tem problema que ele tem que a gente é imaturo, né? Então ele aceita o nosso questionamento. Mas isso é muito importante. Né? É importante que vocês entendam de que nós temos vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Isso não significa ser. Tá? Isso não significa ser. Mas somos vulneráveis, todos nós. Então, teremos que pensar o que a gente está deixando de assumir a tarefa que a gente disse que faria lá atrás. E aí, o psiquiatra Zaider, ele diz o seguinte, é espírita também, tá? Trouxe outra citação, para ver aqui é papel de novo. De que a depressão, as matrizes da depressão, elas estão inscritas no nosso perispírito. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso corpo físico reflete diretamente o nosso espiritual. Então, o que acontece? Algumas pessoas nascem com uma vulnerabilidade maior do que outras. Só que isso vai se somar a quê? Algumas pessoas que também você acabou de dizer. A nossa história de vida. Se fomos abandonados emocionalmente, se não fomos, se fomos acolhidos, se fomos validados, se fomos atendidos. Vai se somar a como a gente vê a vida, qual é a lente que a gente tem de ver a vida. Porque, por exemplo, se eu tirar meus óculos, vocês estão todos embaçados. Todos. Mas quando eu boto eles, eles ficam lindos. Então eu preciso de lentes para enxergar a vida. Tá? Mas eu não posso me achar que eu sou a 4 olhos mais horrorosa. As minhas amigas, porque eu preciso de lentes. Qual é o problema? E muitas vezes, o que acontece? A gente não quer trocar as lentes da vida.
a gente quer um determinismo, né? Ou é preto, ou é branco, ou é tudo, ou é nada. Ou me ama ou não me ama, ou me aceita ou não me aceita. Quando a gente esquece que é uma trajetória. Uma trajetória. Por isso que a gente diz muito em terapia, não se preocupe com o resultado. Porque o resultado é uma consequência de uma trajetória. Não é verdade? Quem aqui vai fazer Enem? Olha só, muitos, né? Para vocês terem um resultado, vocês não estão na trajetória do estudo? Isso. Como é que a gente passa sem estudar? Não tem como. Então, na vida é do mesmo jeito. Se a gente está no mundo de provas e expiações, e se a gente está num processo de reforma íntima, um processo evolutivo, não tem gente como passar na vida sem fazer as provas. Não tem. Né? Então, ao invés da gente se cortar muitas vezes no nosso corpo para eliminar uma dor emocional, acolha-se. Entenda. Não acho que você é a pessoa mais fracassada do mundo porque você está sentindo isso. Nem também, ai meu Deus, eu sou espírita, frequento a juventude espírita, ouço o evangelho, faço o evangelho, como é que eu estou assim? Não devia estar me sentindo assim. Claro que sim. Não tem a ver com o nosso perispírito, não tem a ver com a nossa vulnerabilidade. Agora, estar assim não significa desistir. Estar assim significa fazer algo por você. E aí, Divaldo Franco, ele fala o seguinte, em uma das entrevistas dele, ele fala o seguinte, e que nós temos que buscar, quando a gente tem um diagnóstico de depressão, quando a gente não está bem, a gente tem que buscar ajuda. Se a gente precisar de um psiquiatra, que a gente busque um psiquiatra. Se a gente precisar de um psicólogo, que a gente busque um psicólogo. Tá? Mas a gente não pode deixar de lado o passe magnético. Não tem como. Porque não tem a ver com o perispírito. O passe, naquele momento, é uma troca de energia, é uma espécie de faxina naquilo que a gente está sentindo. Tá? Ele vai nos ajudar, porque se 70% dos casos, eu comecei a falar dizendo a vocês, que tem a ver com processos obsessivos, nós podemos deixar de tomar passe? Não. Porque naquele momento é uma troca de energia que está, por aquele momento, nos dando a oportunidade de fazer uma faxina. De se reenergizar. Né? Naquela troca daquele momento. Então, vocês não podem deixar. Se vocês têm Cibele, as evangelizadoras de vocês, busquem, conversam e peçam ajuda. No mês de Setembro Amarelo, é um mês em que a gente se abre mais para falar sobre o tema, mas o setembro é o ano inteiro. Porque vocês não só têm emoções em setembro. Na verdade, a gente tem emoções o ano inteiro. Então, busquem. Nós abrimos um projeto, Josineide Medeiros, vocês devem saber quem é, lá da AME. Ela foi intuída a partir de um sonho. E ela nos convidou a participar de um projeto chamado SOS Vidas, esse mês de setembro. Gente, já estou me arrepiando. Vocês não têm noção da coisa mais linda que foi. Eu tenho certeza que a espiritualidade estava ali intuindo. Muitas psicólogas se mobilizaram. As pessoas nos procuraram. Nós levamos a psicologia para fora dos nossos consultórios. Recebemos muitas pessoas para falar de como elas estavam se sentindo naquele momento. E muitas dali saíram com uma plantinha de semente de sentido de vida. Porque, é claro, que numa escuta, nós não vamos mudar a vida de ninguém. Mas só em saber que alguém se importa com você não é importante? Então, cada um de vocês aqui tem uma importância. Cada um. Então, saber que alguém importa com a gente é muito bom. E esse projeto foi a coisa mais linda. Né? Tão lindo que já existe uma proposta da gente fazer os plantões durante o ano inteiro. Né? Olha que coisa legal. Por quê? Porque a gente é bonzinho? Não, gente. Não é isso, não. É porque a gente está aqui para isso. Para contribuir com a tua vida, com a tua e tu com a minha. É para isso que a gente está aqui. Senão a gente não evolui. Como é que a gente vai evoluir?
Se está todo mundo no seu quadrado com egoísmo e ninguém quer ajudar ninguém. Você que se vira, não tem nada a ver. Né? Não é isso. Então, o projeto SOS Vidas é um projeto onde as psicólogas se uniram a partir de uma intuição espiritual. Do mesmo jeito que Sibeli disse, que a espiritualidade trabalhou para vocês estarem aqui nesse momento. Olha que coisa linda. Né? Então, não esqueçam, aonde o espiritismo e a depressão, e a emoção e o suicídio casam. Né? No processo de dois sofrimentos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, porque nós estamos aqui para evoluir. E para a gente evoluir, a gente precisa entender naquilo que a gente precisa evoluir. E a gente só vai entender na dor e no sofrimento. Tá? E entendendo que, em linhas gerais, o suicídio ele não é determinista na vida da gente. Porque a vida não continua. Muitos tiram a vida achando que vai acabar. Quando chega lá do outro lado, se tivesse pensado mais 10 segundos, tivesse contado até 10, tivesse dado um telefonema, me ajude que eu estou tentando desistir. Né? Talvez não tivesse lá do outro lado, imaginando o que foi que eu fiz. Porque é assim que os socorristas espirituais encontram as pessoas que cometem suicídio. Tá? Então é muito importante que, não esqueçam, um fator protetor que a gente tem na nossa vida, várias outras coisas que nós falamos aqui, mas como a minha parte é falar sobre o espiritismo, um dos fatores protetores é ter em algo, em que, ou em algo, ou em alguém que a gente acredita. A fé é um dos fatores protetores. Existe uma série de outras coisas, mas a fé é um dos fatores protetores. Porque quando a gente pensa em Deus, na nossa existência, que a vida não acaba aqui, o que a gente faz? Vou não. Porque eu vou voltar nas mesmas condições. Ou talvez em outras condições, mais adversas ainda, porque eu preciso resolver aquilo que eu resolvi fugir. Não é verdade? Então, ter fé faz com que a gente responda à nossa consciência. É a nossa consciência. E aí faz com que a gente, mais um pouquinho, faz igual a Dory, siga nadando. Vamos seguir nadando. Né? Apenas nada. Então, é muito importante que vocês não esqueçam disso. E aí, em linhas gerais, né, a partir de certas condições kármicas que todos nós temos, todos nós, de alguma maneira, o que a gente não pode esquecer é de que a vida tem sentido. E se a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de cabo a rabo, de ponta a ponta, todo capítulo, a cada capítulo, ele vem falando sobre sentido de vida. Ele não vem dizendo que a vida é fácil, de maneira nenhuma. Ele não vem. Mas ele também não vem dizendo que a vida tem uma receita. Também não. Mas ele também vem dizendo que Deus é amor e que Deus é consolador. E que nos ampara. E que não nos esquece. Na verdade, somos nós que esquecemos de nós mesmos, não é ele. Né? Porque às vezes, Deus, onde é que você está que você esqueceu de mim? Será? Será que foi ele mesmo? Ou fomos nós? Que queríamos que ele resolvesse o que a gente um dia, lá no nosso processo reencarnatório, disse que a gente iria fazer. Então é extremamente importante que vocês não esqueçam de que a vida, como vocês sabem que a vida continua, que vocês possam ser resilientes. E aí eu vou usar a metáfora do bambu. O bambu, ele é curioso. Quando vem a tempestade, porque bambu é molinho, tá, gente? Vocês conhecem bambu? Bambu é molinho. Mas quando vem uma tempestade, uma ventania muito forte, como ele sabe que ele não vai conseguir enfrentar a ventania, o que é que ele faz? Ele se curva, ele se enverga. Qual é o momento que a gente precisa se curvar? É o momento que a gente precisa pedir ajuda. Lá vem a tempestade, eu não vou conseguir só. Por que eu acho que eu tenho que conseguir? Ah, porque as pessoas fortes, Júlia, conseguem. Né? Não. As pessoas fortes, que eu nem gosto muito desse termo, elas pedem ajuda. Elas pedem ajuda. Então, se curvem, deixe a tempestade passar. Porque as emoções, elas vão e vêm como ondas. Tá? Não esqueçam disso.
E aí, para encerrar, todos vocês estão com um balão, então. E vocês desenharam aí a emoção que vocês estavam sentindo logo quando as meninas terminaram de fazer aquela prece tão linda, né? Cantada. Então, do outro lado, vejam, reflitam se vocês estão com a mesma emoção que vocês começaram, se a emoção de vocês mudou. Se mudou, desenhem do outro lado. Se não, fiquem com a mesma emoção que vocês estavam sentindo. Porque emoções são como ondas. Vocês chegaram aqui com emoção, ouviram a gente com outra emoção e talvez saiam daqui com outra emoção. Porque nós somos assim, não é porque nós somos voláteis. Gente, o coordenador da juventude de Verde Menezes aqui no mundo é, na verdade, Marcílio Paulo. Mas ele diz que não fala. Ele fala nos estudos. Então eu fiz fazendo sinal para ele, e ele fazendo de conta que não está me vendo, sabe? Aí eu mandei Alexandre e sequestrar a dona Jandira, que é a presidente da instituição. Estou muito feliz hoje, muito feliz. E sei que o meu pai, que fundou aqui a instituição, está feliz demais por ver essa juventude junta aqui. Jovens, adultos, nós todos, procurando nos melhorarmos na doutrina. Essa doutrina que nos dá tanta esperança. Tantos que já se foram, sem ter essa oportunidade de conhecer a terceira revelação, que nos deixa tão leves, tão soltos, sabendo que Deus é amor, que Jesus é nosso irmão maior, e que neste dia quero agradecer a todos que fizeram esse encontro, essa oportunidade que foi uma força que veio. Tenho certeza que essa... Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.